Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena, e um fantasma não tem carne. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. Paz a vós. Shalom. Shalom. Então, hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa. Esse podcast é lançado aqui um pouquinho antes. Você tem o Telegram, você já recebeu a notificação no sábado. E nós vamos ler o Evangelho de Lucas, Lucas 24, 35 a 48. Pode abrir a sua Bíblia, mas se você não quiser, vai estar na descrição do podcast, tanto em áudio como no YouTube. De todo jeito, a gente vai ler aqui, mas vai pegar a sua Bíblia aí, dê um pause aqui, vai pegar a sua Bíblia, que sempre ajuda mais. Importante, É muito muito bom. importante, para você entender o contexto. O evangelho de hoje já começa no versículo 36, mas o 35 acho que já seria importante a gente saber aí de que é que a gente está falando. Aliás, o versículo é o 35 de hoje, né? Uhum. Mas o anterior é importante a gente saber aí com quem Jesus estava falando aí, no 34. Então, eu vou ler o Evangelho tal como ele vai ser lido no domingo, e aí depois a gente vai voltar a falar contexto, etc. Vamos lá. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que o tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, eu Com achei quem Jesus interessante. estava Com Jesus falando está aí, né? falando, Com quem? Com eles, meio né? com os discípulos Eles. aqui. No caso, Eles, quem são os eles aí que Jesus apareceu aí? Entrou no meio deles. sim. Então, o Quando deles, ainda você... estava falando, né? Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Isso E aqui é aqueles Jesus, E aí que eu estou vendo aqui foram os discípulos que estavam no caminho. Eu estou imaginando que são os dois de Emaús, né? sim, Que eles no estão ele juntos. estava contando a história, continuando a história lá dos dois discípulos que voltaram para contar e se encontraram com os 11 e E disseram tudo que começaram a estava. contar a história. Pois é. E aqui no 34, então, aliás, começando no 33, né, ele diz aqui, ó, naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, encontraram aí reunidos os 11 e seus companheiros. Detalhe aí, né? Quer dizer, tinha mais Não gente do que os 11 tem lá. os 11 e seus companheiros, né? Quer dizer, Aquela outra, Matias provavelmente estava aí dentro também. provavelmente, porque depois lá em Pentecostes, depois Pedro vai se reunir com os companheiros, né? Mais do que Uhum. os 11, e vão escolher o substituto de Judas, que seria o 12º aí, o Pois Matias. é. No caso, não só Matias, mas os outros ali também estavam, Estavam porque todos lá. O Barsabás também, que estava lá entre os dois que foram sorteados, né? E aí, quando Jesus aparece, aparece para eles. Ele diz aqui, entrou no meio deles. Logo em seguida, aqui, o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Paz a vós. mas a voz. Shalom, né?
É a Irene em grego, né? Mas foi Shalom que ele falou. Aí remete a João, né? Porque a João 20:19, que é a nossa a espiritualidade Shalom começa baseada em Jesus ressuscitado, que aparece aos seus discípulos exatamente na manhã do domingo, com Sim. Shalom, com paz a voz. Mas isso aqui é uma coisa interessante de perceber que todas essas coisas, assim, esses pequenos detalhes, essas pequenas frases que são colocadas, remetem muito a toda a história que aconteceu lá em João 20, né? De ele, por que que vocês estão dando? Eu estou aqui, olha aqui a minha mão, olha aqui o meu pé. João está falando das mãos e os lados, né? Mas que Lucas falou das mãos e dos pés. Mas ele diz, toca aqui, bota aqui a mão, né? Então, aqui ele está falando para todo, Jesus está falando para todo mundo. Lá em João ele falou para Tomé especificamente. E 8 dias depois, né? 8 dias. é, Aqui ainda é o mesmo dia da ressurreição, é, porque se Lucas ele resume, porque aparece a Maria Madalena, aparece aos dois discípulos, depois os dois discípulos voltam e encontram os 11 e Jesus aparece agora. Tá Jesus aí, nós já estamos falando ainda no mesmo dia da ressurreição, né? no meio, é tudo uma coisa só. Mas é assim um resumo, porque na verdade Jesus, 8 dias depois, é que ele vai pedir a Tomé, diz, olha, olha aqui minha mão, meu Coloca aqui lado, a mão. E como a não tem gente a vê. fé, né? Repreendeu a falta de fé deles também. É nesse? É. Ou ficaram assustados, tarará, porque está preocupado, porque tem dúvidas no coração, né? Sou eu mesmo, né? E eu achei isso muito interessante também, porque é muito, assim, para os discípulos, é muito concreto o fato de Jesus ter ressuscitado com o corpo, de pegar e ter o carne, comeu na frente deles, né? Jesus em mais de uma ocasião comeu, né? Porque tem aqui, mas tem lá em João 21 também, que, né, tem de Israel alguma coisa para comer, quando eles chegaram já estava era pronto, o, o peixe já estava assado. Mas Tinha peixe e pão Jesus também, né? era, sim, sim. E Jesus, tipo assim, comeu mais de uma vez na frente deles. Então, eu também acho que eles fizeram questão de escrever que era para igual como tem gente hoje ainda diz, não, Jesus ressuscitou em espírito, foi a mensagem de Jesus que permaneceu viva. A mensagem de Jesus não tem carne, não, como Jesus tinha. Enfim, Pois é, essa aí é a diferença aí entre a crença que os fariseus e, né, as seitas entre fariseus e saduceus, a diferença, uma das diferenças é que os fariseus acreditavam em anjo, na ressurreição e em espírito, como a gente vai ver lá sim, depois aí, quando a gente comentar aqui o fantasma ou o espírito, né? sim, Essa diferença aí entre as traduções. A tradução litúrgica é essa aí que você viu, o fantasma, né? sim. Mas Tá, uma tá das pensando que diferenças tá é vendo um que, fantasma. como você disse, fantasma não tem carne nem osso, não, como vocês estão vendo que eu tenho. Aqui na tradução litúrgica ele está dizendo, né? Mas vamos entrar então logo nesse ponto, já que a gente já deu uma tocada no assunto antes de estar gravando. Mas uma das coisas que a gente começou a conversar antes de começar a gravar, caro ouvinte, é que aqui na tradução ele fala, eles pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus também responde: não, um fantasma não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Mas no grego ele usa pneuma, o espírito, um espírito. Eles achavam que estavam vendo um espírito, e ele disse: um espírito não tem carne nem sangue, como vocês acham que eu tenho. Osso. Ah, Felipe, nem carne nem osso, né? Mas, Felipe, mas você é a mesma coisa, são sinônimos. Mas no Evangelho existe a palavra fantasma também. Aí a gente estava vendo isso, Mateus, foi Mateus? 14, é. Mateus 14, 26, ele diz, eles estavam com medo, Jesus andando sobre as águas, é um fantasma. Essa palavra no grego é fantasma, né? Essa palavra vem do grego desse jeitinho mesmo. Então, existem essas duas palavras no grego e o evangelista fez questão de escolher uma e não a outra, o que é um sinal, né, que a gente deve prestar atenção também, porque ele está falando de espírito, mas também né, remete ao Espírito Santo, né? E Mesmo também, assim, em alguns lugares, aqui chamado de nos Atos dos pneuma. Apóstolos, ele chama o Espírito Santo, mas tem os espíritos malignos, espíritos anjos Sim, bons, espíritos bons também, que são os anjos, né? Então, essa conotação.
Mas especificamente aqui, nessa de Lucas, tanto a Tebe como a Jerusalém trazem espírito, com E Uhum. minúsculo, claro, né? Não está falando do Espírito Santo, mas está falando do Espírito que eles acreditavam também nos espíritos, né? Uhum. As coisas visíveis. Deus é o criador das coisas visíveis e invisíveis. E Os invisíveis. anjos Uhum. são espíritos, por espírito. Então, os fariseus e boa parte dos judeus do Antigo Testamento acreditava exatamente nos espíritos, que são os anjos, né? Como também tem os espíritos malignos. Jesus expulsou demônios, espíritos malignos, Uhum. né? São Paulo vai falar nos Efésios também, né? Então havia realmente diferença entre espíritos e fantasma, né? O texto lá de Mateus 14 lá está falando de fantasma, mas aqui em Uhum. Lucas também nos Atos dos Apóstolos fala de espírito, né? Então um pouco a diferença aí para a gente Tem entender. essa diferença que, tipo assim, que é clara e que não é por acaso nem é usada indiscriminadamente. Pois é, também o É, entendimento, o fantasma, para mim, essa tradução hum, litúrgica, assim, eu acho para mim um pouco, né, não adequada, inadequada, né? Quem sou eu para dizer que a tradução litúrgica é inadequada, né? Mas porque eu estou criticando o tradutor da Bíblia, né? não estou, eu estou dizendo que fantasma dá uma conotação mais assim mitológica. Espírito não, você crê nos espíritos, né? As coisas Uhum. visíveis que uma igreja professa, né? Criador das coisas visíveis e invisíveis está lá no credo, o credo de Niceno Constantinopolitano, né? Sim. Então, fantasma, você diz, não, mas eu não acredito em fantasma. Fantasma é invenção, o povo que acredita em fantasma. Mas Santo Tomás de Aquino acreditava em fantasma, então eu não. Pois é, Então, assim, né? está em boa Se Santo companhia, Tomás de né? Aquino, que era Santo Tomás de Aquino, acreditava em fantasma, eu também não quero muito. Mas é verdade, assim, eu entendo essa conotação, porque o fantasma dá uma coisa realmente de história, de conto de terror, uma coisa meio que. De uma coisa assustadora, fantasmagórico. Mas É, não, exatamente, não é um. Né, e até porque também é muito claro no texto que eles ficaram assustados, mas felizes. Não foi sim, uma coisa que eles ficaram assustados e saíram correndo, ou ficaram assustados e paralisados. Eles ficavam felizes, quer dizer, eles imaginavam que estavam vendo realmente o Espírito do Senhor e estavam muito felizes porque o Espírito do Senhor estava com meio deles, mas eles ainda não acreditavam que era carne. E Jesus teve que dizer, meu filho, ó, carne, carne, pegue bota aqui aqui a as mão. minhas mãos, meus Exato. pés, aqui, né? Lucas fala das mãos e os pés, como você disse, né? João lá está falando o lado também, né? É. Que chama Tomé para colocar a mão no lado dele, né? Como a gente Tem a pin- comentou domingo é. passado. Isso aí foi outra Outra história, coisa. se você quiser saber mais comentários sobre o lado de Jesus e as feridas, vá no episódio do domingo passado, Saber porque se Tomé tocou ou não tocou, vai lá no episódio do domingo passado que a gente comenta aqui. toda uma discussão sobre isso. Não, mas assim, eu acho muito interessante também perceber, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, é que a Emi falou isso, que quente, né? Porque tá vivo. Então, Jesus está quente, não é um corpo, né, assim, mas não é um zumbi de Jesus, né, também. Né? Não, o zumbi, que ele vai se deformando com o tempo. Não, é Jesus, é vivo, né? Quente. Eu achei isso muito interessante. Aí você me lembrou também outra coisa agora também recente, né, do sudário de Turim, né, porque os Hum, cientistas descobriram, né, entre as várias coisas, né, inexplicáveis na ciência do sudário, é que o sudário tem a temperatura, eu acho que também Nossa Senhora lá de Guadalupe, né, que hum. a temperatura é a temperatura do corpo humano. Isso eu não Temperatura sabia. e aí também analisaram o sangue e tudo mais, mas uma das coisas, como você disse, não é frio, não, é quente, é a temperatura que eles não explicam, uma das coisas inexplicáveis lá do sudário, né? A Tilma de Guadalupe já deveria ter se desintegrado há muitos anos. Quantos anos? Mais de Nem 500 anos, né? 500 anos por aí, mais ou menos. E nenhum tecido feito com o mesmo material da Tilma
fica assim, fica intacto por mais de 20, entendeu? Isso assim, e a Tilma tá 500 lá do jeitinho que ela tava quando a imagem foi impressa. E uma coisa que eu achei isso também muito legal é que a imagem do sudário que eu descobri não é pintada, não é tinta. Não é tinta. Ela é uma imagem como se fosse uma xerox. Eu achei isso muito interessante, né? É a ideia de, tipo assim, ela foi imprimida como se for, com luz. É como se for, como é a xerox, você bota uma luz muito forte na coisa e aquela imagem, a luz marca o papel com aquela imagem. E a imagem do sudário é na mesma técnica de uma xerox. Ou seja, ela provavelmente aconteceu no momento exato da ressurreição, né? Jesus estava lá e Uma explosão aí de 1.000 megatons, muito mais, né, que diz, né, os cientistas que é uma das explicações que é isso aí, a ressurreição provocou aquela impressão no sudário, né? Então foi uma coisa que ninguém conseguiu repetir essa pintura, nem gravura, nem outras formas que os artistas aí tentaram imitar e não conseguiram, né? não dá. Porque tem diferentes níveis, né? Porque tem a marca do corpo de Jesus, mas também tem a sujeira e tem o sangue. Então, assim, o sangue está embedado no tecido, a sujeira está embedada no tecido, mas a imagem não, a imagem está só na superfície. Como é que você pinta e a tinta não entra no tecido? Eu É, acho isso muito maravilhoso. coisas Mas, de inexplicáveis novo, da ciência aí também, né? a, eu não sei quem foi que disse isso, foi algum filósofo que disse assim que para quem quer acreditar, qualquer sinal já basta. Para quem não quer acreditar, nenhum sinal basta, né? É Então, suficiente, é. ninguém, Não vai, né? nenhum. Então, enfim, a fé também faz. Nosso Senhor, graças a Deus, não deixa muito livre para a gente acreditar ou É, não, mas graças. o bispo Barro lá, eu acho que comentando aí esse evangelho aí do viu e creu, o Hum, apóstolo, né, que entrou lá e viu e acreditou, ele comenta que o sudário é uma das opções, né, para o crente dos dias de hoje. Quando você uhum. contempla o sudário, você pode ter a experiência que teve lá. Ele viu e acreditou, né? Então, Muita gente já é acreditou. o passo da fé. Mas a fé não é uma coisa assim, né? Apareceu para os sumos sacerdotes, para o Herodes, para o Pilatos, para todo mundo que estava lá. Não. Vai, bichinho, agora, cadê? Aparece no meio do templo e na Páscoa, e dizendo, ó, pessoal, estamos aqui, olha aí, tá tudo bem. Está lá em Jerusalém, não, lá no Vaticano, lá sentado, quem quiser ver, Ele lá estaria passando. sentado lá no Vaticano, dizendo, e aí, quem quer ver? Tá aí, beleza, tudo bem? Quem quer ser curado, encosta aqui, né? Qualquer, eu não ia, não, nesse, gente, mas Deus é porque Deus é bom nesse sentido, Ele quer, e aí, de novo, é a questão da liberdade, né? Deus quer que nós o amemos livremente. Ia ser impossível amar a Deus livremente se Jesus estivesse ainda hoje no meio de nós, porque não existe liberdade de dizer, ah, não, eu amo a Deus, eu não amo a Deus. Tá lá o homem, assim, Vai né? negar? Vai dizer que não está lá, se tivesse. O homem Deus está lá. Enfim. Sim, vamos ver aqui. Continuando aí, então, né? Vamos continuar. Então, o fantasma ou Medidos. espírito, aí a gente vê. Só mais um detalhe aí do espírito ou seu fantasma, né? Eu estava olhando também a passagem paralela lá do quando São Paulo vai usar dessas crenças entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus Hum, acreditavam na ressurreição em anjo e em espírito, né? Conforme lá o Atos 23, né? O livro dos Atos uhum. lá, naquela discussão quando São Paulo é preso lá no templo, né? E esse detalhe, né? Os fariseus já tinham uma certa crença, né? Tanto na ressurreição, não como a ressurreição da carne, como Jesus vai se mostrar aqui, né? Mas acreditavam na ressurreição no último dia, né? E depois vai ter todo, né, o entendimento aí que a igreja professa na ressurreição da carne. Claro, Da vai ter a carne. ressurreição final, mas a igreja professa a ressurreição do corpo. Não é uma coisa errada, né? O platonismo lá que descarta o corpo, né? Que é a prisão da alma, e Exatamente. aí E tem muita gente hoje.
muito cartesiano ainda, que é muito dualista de corpo e alma, como se fossem duas coisas separadas e independentes. E a gente só é humano porque a gente é as duas coisas juntos. Meu corpo sou eu. Eu nunca vou dizer assim, não, o meu corpo beijou a minha filha. Isso não dá o menor sentido. Eu beijei a minha filha, eu abracei a minha filha, né? Mas realmente hoje as pessoas têm essa mentalidade muito concreta, né? Não, você é só uma alma guiando um corpo, como se você fosse um motorista dirigindo um É, carro. Não, meu corpo sou eu. Eu não vou dizer, né? Eu beijei, eu abracei a minha mãe. Não, meu corpo abraçou a minha mãe. Eu não abracei a minha mãe, né? E aí haja, enfim, muita discussão, mas eu acho que isso também é uma forma que o mundo de hoje encontrou de até justificar o pecado, né? De dizer, não, não, é uma coisa só carnal. Como assim? Como se, né, assim, não, o corpo é meu, eu faço dele o que ele quiser, que eu quiser, mas o meu corpo não é corpo, minhas seu. regras, aí sim. Não, exatamente, mas o corpo é meu? Como assim o corpo é seu? Você é o seu corpo, entendeu? Não, É, não existe. exatamente. Vai além, né, do que simplesmente uma coisa que eu tenho e que eu posso fazer o que eu quiser, né, eu não posso brincar com o meu corpo como se eu não fosse o meu corpo. Essa mentalidade acaba prejudicando muito, e o mundo está muito embebido disso, né? Assim, a gente escuta até o extremo de dizer, não, é um homem preso no corpo de uma mulher. Que loucura, que loucura. Não, não existe isso, né? A igreja não acredita nisso. E é por isso que tem tanta confusão também, porque a igreja está dizendo uma coisa, as pessoas estão entendendo outra, mas tu me formaste um corpo, e eu digo, eis que Eis que venho com venho para fazer a prazer tua a sua vontade. vontade, né? Tu me É. formaste um corpo. E, né, assim, tu não é tu me destes um corpo, ou tu fez um corpo e me deu, não, tu me formastes um corpo. Eu fui. Os espíritos estão vagando aí, pega um corpo aí, entra no corpo, aí o espiritismo aí que... E é isso, não é isso, é heresia já declarada, né? Não existe pré-criação das almas, né? Não existe, não, todas as almas já foram criadas, estão no céu, esperando só um corpo para se encarnar. Isso é heresia. Se você acredita nisso, eu estou olhando para aqui para cá. Se você acredita nisso, não é assim. Deus cria junto, né? O corpo e a alma, porque ele é coerente. No momento da concepção, ali Muito da desde ali do ventre da mãe até o nascimento, que aí é outra coisa que algumas pessoas estão dizendo, assim, não, é só um monte de células, só começa a ter vida depois que nasce. Não faz o menor sentido. Né, o parto é um momento mágico que não está vivo e passou a ter vivo no momento do parto. Aí quer dizer, cesariana é menos vivo do que quem nasce de parto normal, porque nasceu diferente. Então, não é tão vivo assim, né? Porque foi tirado. Então, se você esticar um pouquinho, você perde. Estamos falando de corpo porque Jesus é um corpo, viu? Assim, viu, ouvinte? Nós Só estamos o divagamos um parênteses pouquinho, aí, mas ainda está dentro do contexto aqui. e que serve para a sua oração, né? Quando você, essa afirmação aí de Jesus, né? Eu sou um corpo, né? Eu tenho corpo e ossos, né? Como ele diz aqui, né? Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim, eu não sou o fantasma aqui na tradução litúrgica, né? O fantasma não tem carne nem ossos, né? A carne e o osso que é concreto, né? A carne como a nossa, mas é uma carne, o São Paulo vai falar Coríntios 15 lá, 1 Coríntios, né? O corpo espiritual, um corpo glorioso, né? De Jesus, É o que mas é, tem essa chama de corpo visibilidade, né? glorioso, exatamente. E é quando. E aí, acho que São Paulo vai falar, né? Nós vamos deixar essas tendas aqui e vamos ter uma nova tenda no céu. É um novo corpo, né? E eu me lembrei do nome novo lá do Apocalipse, né? E vamos ter um nome novo que só eu e Deus vamos conhecer. Então, Enfim, não vou continuar aí o entrar porque a texto. gente ia entrar eu já ia devagar aqui no significado do nome bíblico, mas vamos lá. Deixa aí o Texto. nome para outra oportunidade aí, né? Mas aí, continuando o Hum. texto aí, como ele estava falando aqui, a gente começou a falar, estavam muito alegres e surpresos, né? Quando Jesus mostra ali as mãos e os pés, eles ainda não podiam acreditar. E
aqui em Lucas, ele também, Jesus censura essa falta de fé deles, né? Tanto na palavra da Madalena, como na palavra dos dois discípulos de Emaús, e aqui aos 11 diretamente. Eles não podiam acreditar, então Jesus vai censurar também essa falta de fé deles. Então, não é só o Tomé que a gente comentou no domingo passado, né? Mas, de maneira geral, aqui os apóstolos. Eu acho assim, o Tomé, ele falou o que todo mundo estava pensando. Enfim, né? Eu estou falando que Pedro também muitas vezes fala o que todo mundo está pensando. E eu acho também assim, realmente, mas eu me colocando nessa situação, acho que eu diria a mesma coisa. Nossa, se eu não tinha ressuscitado ainda, gente. Mas e aí você para e diz, mas eu não tinha dito a vocês, meu povo. Jesus perde a paciência muitas vezes com os discípulos, né? Eu acho que dessa vez era mais. Mas eu não disse a vocês que eu ia morrer. Quantas vezes eu disse para vocês que eu ia morrer e ressuscitar e vocês não. Não caiu a Na ficha, hora, né? A ficha não aí. caiu a ficha. Para você que tem menos de 20 anos e não sabe o que caiu a ficha, A ficha. não, procure aí, depois você vai procurar no YouTube o que é orelhão de ficha. Para você saber de onde é que vem essa expressão. Mas realmente as pessoas não tinham como se tocar, e ninguém tinha como se tocar do que estava acontecendo ali, porque ninguém. O que era a ressurreição dos mortos, né, naquele tempo? Jesus ressuscitou alguns mortos ali, mas aquela ainda era uma outra coisa, né? E ainda mais porque nem sempre ele reconhecia. Então talvez as pessoas ali também estivessem pensando: eu lá sei se isso é Jesus, eu não estou conhecendo o rosto dele, né? Assim, Os de Emaús também conversaram com ele durante um bom tempo no caminho, só reconheceram no Partir do Pão. Lá no João 21 também, de longe, eles não sabiam quem era que estava falando. Moços, tem aí alguma coisa para comer? Aí é, depois, na pesca, ele disse, é o Senhor João, né? O na discípulo hora que. amado disse. Porque ali E é depois ele que. disse que ninguém queria perguntar, porque sabiam que era o Senhor, mas estava ainda na dúvida, né? Estava lá. Ninguém tinha coragem de perguntar, mas a gente sabia que era ele. Quer dizer, ele estava ali, comendo, conversando, e eles ainda estavam. Será que é? Será que não é? Mas ninguém. Não, é ele, eu sei que é ele. De novo, a fé aí. Até para quem ele estava aparecendo, estava precisando ter fé, né? Quer dizer, até os discípulos precisavam ter fé na ressurreição, porque eles viram o Senhor, tocaram no Senhor. Mas é assim, fé. Nosso Senhor escolheu que a gente tivesse que viver de fé. Isso é muito bonito também. Mas aí a crença na ressurreição e também o testemunho dos apóstolos depois de Pentecostes, quando eles saem e vão, né, é uma coisa tão forte, tão inesperada de um bando de ignorantes, né, pescadores ignorantes lá da Galileia, que não se explica de outra coisa se eles não tivessem tido essa experiência. Digo, eu creio, porque eu vi, eu acredito naquilo que eu estou, né, dou a minha vida por isso, porque eu acredito, eu vi, eu estava, né? Então é muito forte a crença, tanto que levaram até a morte. Aí a pregação dos apóstolos por toda aquela bacia do Mediterrâneo aos dias de hoje, né? Então, não E, se explica de e- outra forma se não for um fato muito forte na vida, na intervenção de Deus na vida deles. Porque ninguém dá vida por ter visto um fantasma. Não, eu vi, não era um fantasma. Ninguém dá vida por ter visto um espírito ou um fantasma. E até porque na hora de você pressionar, você vai dizer, não, não, era um espírito, não ressuscitou mesmo, não. É sério, assim, não é. Eu vi o espírito dele, tá? Não, né? Ninguém. E aí, de novo, não é uma história como a gente tinha comentado. Não é uma história, não é um mito, não é uma fantasia de fantasma. São fatos, aconteceu isso desse jeito, né? O Lucas, né, que é o que a gente está lendo agora, começa o evangelho assim bem pontual, assim, conta o fato histórico todinho que estava acontecendo em volta, não era uma vez numa galáxia muito distante, né? Uma história de carrochinha, história de Pois é. criança.
Não, porque se você quiser contar uma história, que é uma lenda, que é uma coisa assim, você vai começar com era uma vez. Se você quiser contar um fato que aconteceu, é domingo passado, naquele dia, em 1900 e pouco, né? Assim, você vai dizer, eu estava em casa e no caminho. Pronto, esse é um ótimo exemplo, né? Enquanto eu estava vindo de casa até aqui, eu passei na frente de uma loja e estava para vender assim, promoção Coca-Cola a 50 centavos. Aí você para e diz assim, peraí, Coca-Cola 50 centavos? Mas você, no fundo, você diz, mas você, onde foi que tu viu? Ah, imediatamente, não, você não está contando uma história, onde foi que tu viu essa Coca-Cola de 50 centavos, já que tu estava saindo de casa e está vindo para cá? Imediatamente a gente assume que aquela história é verdadeira e a gente vai começar a querer cavar mais para saber mais. E eu, assim, eu vejo, assim, de certa forma, também os evangelhos, tá aqui a história. Quer saber mais? Pois venha conversar comigo, eu vou lhe contar mais. Porque aí já é João, né? Todos os livros da terra não conteriam tudo, não conseguiam caber tudo que está. Estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham a vida nele, né? Esse é o fim do Evangelho de João, que a gente comentou, do fim do Evangelho passado, aí da domingo passado, né? Então, não foram todos, tudo que foi dito, Jesus fez e falou, ele está escrevendo lá, né? Alguns fatos, João seleciona os 7 sinais, né? Que ele não chama milagre, né? Os 7 sinais. Os sinais. Mas, né, Lucas hoje. Lucas, mas isso, não, isso é uma coisa também interessante de perceber isso, né? Jesus não pediu para ninguém escrever. Eu tive uma conversa esse sábado passado com um brasileiro aqui em Viena que é protestante e a gente estava conversando assim, não estava conversando sobre isso não, mas isso gerou uma discussão depois. Que ele estava falando, não, quando entra muita discussão dentro dos meios dos evangelhos, pergunta onde é que está na Bíblia? Aí eu ri, aí dizia, o que foi? É porque um católico ia perguntar onde é que está na Bíblia que tem que estar na Bíblia. Porque não está na Bíblia que tem que estar na Bíblia tudo que Jesus falou. Aliás, muito pelo contrário. Né? João disse que não tem que estar na Bíblia, Paulo disse que tem que estar na Bíblia, Jesus não mandou escrever nada, e os evangelhos, se não tivesse a Igreja Católica, não existia nem Novo Testamento, porque surgiu dentro da Igreja Católica. Então, o que é a Bíblia? Como diz o padre Paulo Ricardo, né? Tem uns evangelhos que acham que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, né? Não é o Alcorão, que o Alcorão Mas essa é boa, essa eu não conhecia, não. Perguntar o evangélico lá, o protestante, dizer onde é que está na Bíblia que tem que estar na Bíblia, né? Pronto. pronto. Não, mas tem que estar na Bíblia. Onde é que está na Bíblia que tem que estar na Bíblia? Não tem. A Bíblia. Não, aí ele fala, não, mas tem dizendo lá na Bíblia que a palavra de Deus, a Escritura é bom para colocar. É certo, mas onde é que está na Bíblia que a carta de São Paulo a Filemão é da Bíblia? É. E aí me remete aqui ao texto do Evangelho de hoje aqui, entender as Não gosto. Escrituras, ó. Sim, Jesus abriu a verdade. inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Já tinha dito isso para os dois, né, discípulos de Emaús, mas aqui de novo me chamou a atenção, já que a gente falou na Bíblia, nas Escrituras aqui também, Jesus novamente abriu o entendimento deles sobre as Escrituras, né, De porque novo aí, de novo aí a minha teoria aqui, tá faltando um monte de parábola que a gente podia ter ouvido de Jesus explicando depois que ele não ressuscitou, explicou, porque Jesus não disse que passagem das Escrituras falavam sobre ele, disse que tinha ele muita disse que coisa, está aqui, tudo se referia a ele, e Jesus não disse, eles não escreveram tudo que Jesus disse sobre ele no Não, Antigo Testamento. é, Os apóstolos, discípulos, é que começaram a dizer, olha o Salmo tal, o Salmo 2, o e, Salmo 22, né? Tá lá na cruz, lá, meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo, né? Tá lá. e para quem conhece as escrituras é muito claro, vai aparecendo isso muito claramente, é só você olhar, você reconhece. Mas aí se você não conhece a escritura, se o seu conhecimento de Bíblia é baseado só no que você assiste na internet, está muito fraco. Nós Mas estamos aqui sinto querendo que muito, você pegue é, e leia. Sinto muito, mas você precisa tomar a sua Bíblia e ler. Quiser começar aí pelo Novo Testamento, comece pelo Mateus, que fala muito do Antigo, né? Já todas as referências, né? Ele traduz do grego
da Septuaginta, né? Mais uma vez a gente falando, o grego foi traduzido para o grego, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego por causa da dispersão dos judeus na Palestina, toda aquela No região. Mediterrâneo ali, especialmente no Egito, né? Exatamente, lá Alexandria. em Alexandria, que o rei lá pediu os 70 sábios que traduzissem para o grego, porque ninguém sabia o hebraico lá. Então, eles pegaram e traduziram para o grego. E aí, os apóstolos pegaram não dos originais hebraicos e aramaico, que tinha alguma coisa ainda, mas pegaram a tradução grega do Antigo Testamento. E as E citações de Mateus são da Septuaginta, né? da Septuaginta. Da tradução grega aí. O que faz assim, perceber muito claramente que a igreja, os apóstolos, aceitavam a tradução de 70. Aí chega Lutero, o bonitão das tapioca, e diz: Eu não aceito a tradução de 70. Você, porque é o bonitão das tapioca, né? Porque todos os apóstolos aceitaram. E você, porque é o bonitão das tapioca, decide que você é mais bonitinho do que São Paulo. Ah, faça-me o favor. Mateus, que era Mateus, discípulo de Jesus, aceitava 70 e você é o bonitão das tapioca e diz que não aceita mais. Vamos combinar. Hoje nós estamos. Argumento que ele queria para ir contra a Igreja Católica, ele começou a E cutucar e e não conseguiu fazer tirar a um. carta de Tiago, tentou, mas Não não conseguiu. conseguiu, porque queria, né? Porque falar da fé e as obras, aí ele não, é só a fé. Sola fide, né? Aí não. Ah, não, aí não. Mas, enfim, é uma coisa que, assim, é uma coisa que a gente, de novo, até para entender a palavra de Deus, a gente precisa do contexto, da história, da história da igreja, de todas essas coisas, porque senão a gente acaba tendo uma visão limitada até do, da, assim, até da história, né? Assim, de entender por que como eu falei, né? Até porque entender por que a carta a Filemon está na bendita da Sagrada Escritura. Porque se você parar e pensar, não faz o menor sentido. Foi um bilhetinho que São Paulo escreveu para o cara para libertar o colega dele de prisão. E, de repente, agora tem esse papel nas Escrituras. Por quê? Porque a igreja, desde o começo, já entendia, e aí está escrito o próprio Pedro falando, né? Escuta o que Paulo está dizendo, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então, São Paulo ali, é legal isso, então, São Pedro ter deixado escrito que a igreja aceita o que Paulo escreveu como inspirado pelo Espírito Santo. Então, de novo, se não fosse a igreja, a gente sabe que tem outra carta aos Tessalonicenses. Se a gente achar essa outra carta aos Tessalonicenses, não vai entrar na Bíblia. Pode ser que entre nos Outra de protestantes. Coríntios também, né? Que São Paulo fala de É, uma terceira carta lá também. Então, assim, tem as escrituras, mas tem, antes de definir o que é canônico, o que não é canônico, tem a tradição. E tem, além da tradição e das escrituras escritas, o magistério. Então, essas três coisas estão muito ligadas. Porque não adianta você dizer assim, não, eu creio no que está escrito. Né? Só a escritura, né? Só a escritura. é, Não, não é só a escritura. Porque quem diz o que foi colocado nas escrituras foi a tradição. E quem exatamente. disse que aquela tradição é real, é verdadeira, foi o É o magistério. magistério. Então, junta uma coisa com a outra. Então, nem as escrituras contradizem o magistério, nem a tradução, e a tradução ajuda a entender tanto a escritura como o magistério. Então, a ligação dos três aí, né? Não tem, uma coisa interessante, não tem na Bíblia que o domingo é o dia do Senhor. Dorme com essa agora. Não tem. Fala-se na Bíblia que eles se reuniam no domingo para celebrar. Mas na palavra de Deus não tem dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Ou tem e eu estou enganado? Porque eu não sei. Se reuniu no terceiro, no oitavo dia, No né? oitavo, se fala que No se dia do reuniam no Senhor, fala-se domingo. do dia do Senhor, mas não diz que Sim, o domingo é o dia do Senhor. Realmente é uma coisa ainda. tradição. Enfim, vamos lá. A gente tem aqui mais 10 minutinhos. Olha aí, hoje a gente tá. Enfim. Eu assim, só ia fazer menção também que esse Hum, evangelho que termina já 40 dias depois
da ressurreição, né? Porque Jesus, Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, vai falar também, Uhum, em Atos 1, de 1 a 8 lá, ele fala que Jesus apareceu a eles durante 40 dias. uhum, Aqui, Lucas aí resume, porque estava no primeiro dia. Apareceu a Maria Madalena, apareceu os dois discípulos de Emaús, os dois discípulos voltam, em quantos anos Jesus aparece no meio deles, e aí no final, acho que a partir do versículo 44, né, uhum, que diz que depois disso, são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco, né? São estas as sim, coisas. Depois ele disse, então isso aí, estas coisas que ele uhum, disse, já são 40 dias depois, né? Já quando Jesus sim, vai subir aos céus, na ascensão, né? uhum. Então, assim, o evangelho na liturgia de hoje, ele colocou tudo como se tivesse sido no mesmo dia, mas, na verdade, tem um pulo aí, né, de 40 É, dias aí entre eu acho também que 39. Lucas, mas Lucas aqui também sabia que ele ia acabar, que ele ia escrever mais sobre isso, então eu acho que ele deu uma condensada para dizer, ó, o que vocês precisam saber é isso aqui. E aí, a partir daqui, aí agora eu vou contar o resto da história. Desculpa. É, o final do evangelho também, Lucas 24 aí do 30 e... Não, do 49 em diante, né? O 49 ao 53 aqui, né? Eu termino o Lucas 24, termina no Hum, versículo 53. Também não está no evangelho de hoje. Ele só deixa aí porque os 50 ao 53 é a narrativa da ascensão, que está no evangelho, que é escolhido exatamente também no domingo da ascensão, e também uhum, narra os Atos dos Apóstolos, que também falam da ascensão, né? A continuação do uhum, Evangelho de Lucas, Lucas também vai falar nos Atos dos Apóstolos. O início dos Atos é a ascensão, a narrativa dessa conversa com os discípulos e depois da subida aos céus, né? uhum. Então, Eu vou ter que cortar aqui, que agora que eu me toquei, o meu vídeo parou e recomeçou. Então eu estou contando 20 minutos aqui, mas eu não sei quantos minutos tinha no antes. Então eu vou ter que dar uma cortada nisso aqui, porque eu até falei, ah, não, a gente está até bem, mas eu não sei se a gente está bem, não. Talvez a gente esteja mais na frente. no meu aqui está com 42. Oxi. Pois então, vamos Então falar não mais está uma tão coisa bem. e Está vamos uns fechar. 40 minutos já aí, porque eu comecei a gravar Já. no início que é da nossa oração, né? E depois você vai Ah, editar sim, aí. então, o vinho de Espírito Santo ainda entrou, vamos cortar mais uns 5 minutos, mas passamos já dos 30. Mas então, vou bater palma para gente, né, para eu tirar o corte e aí a gente fecha, porque senão a gente vai ficar grande, né? Só bater uma palma para eu saber até que ponto eu tenho que cortar. Então é isso, gente. A gente percebeu aqui que a gente se alongou. Você deve ter notado o corte. Eu deixei dessa vez mais claro. Mas a gente vai fechar, né? Porque senão, de novo, nós Já prometemos ultrapassa aí meia os hora, 30 minutos aí, que é o mas combinado aí, né? eu já vou desistir e vou dizer o seguinte: nosso podcast agora é de 45 minutos. Se a gente conseguir em menos, tá bom, mas a nossa Porque a duração em gente média está sendo essa. a riqueza da palavra de Deus é isso, né? Um versículo vai chamando a atenção de outro, uma lembrança de um outro, e quando a gente tem essa junção aí das coisas entre o que é dito agora e o que a gente pode, em outras passagens se aplicar, então isso ajuda também na nossa oração, né? Sem dúvida. Mas é isso, gente. Fiquem, assim, o nosso maior objetivo é que você reze com a palavra de Deus. Nosso maior objetivo aqui é a gente conversar para você descobrir uma pontinha dessa riqueza e nessa descoberta dessa riqueza, você ir procurar ler por você mesmo, e procurar comentários e ligações e outras coisas, para que você também conheça, ame a palavra de Deus e que também, quando você escutar o evangelho do domingo, que na sua mente, no seu coração e na sua oração também surjam todas essas meditações que nós estamos aqui. Mas isso só acontece se você for atrás, né? Se você mergulhar, se você rezar. E nós estamos aqui, se Deus quiser, para lhe ajudar. E nós vamos continuar aqui para lhe ajudar. Vamos rezar? Vamos rezar, então. É a sua vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor, te damos graças por este domingo, por este terceiro domingo. Te louvamos, Senhor,
especialmente hoje, pelo entendimento das Escrituras. Tu nos deste, Senhor, durante essa nossa meditação, várias vezes, essa necessidade de aprofundarmos, de abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa inteligência, para compreendermos as Escrituras. Por isso, nesse domingo, Senhor, nós te pedimos desta graça, de entendermos as Escrituras como tu, Senhor, explicastes aos teus discípulos. E hoje, Senhor, a igreja nos explica. Pedimos, Senhor, esta graça de, submissos à igreja, aceitarmos a tua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, como teu ensinamento, dado, traduzido, dado até chegar até nós pela igreja, que nos dá, Senhor, a tua palavra. Te pedimos, Virgem Santíssima, também a tua intercessão, especialmente vós que sois mãe da igreja, mãe dos anjos, rainha dos anjos, te pedimos a tua intercessão por nós, pelos nossos ouvintes, para entendermos as Escrituras. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ficou até agora, escreva "Fiquei até o final". Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu like e compartilhe também para que mais gente conheça melhor, ame mais as Escrituras e possa aproveitar também desse conteúdo que a gente traz para você com muito carinho. Então é isso. Deus abençoe. Deus Até semana que abençoe. vem. Até semana que vem aqui e até amanhã no Instagram e No Instagram, no YouTube, Telegram. YouTube. Estamos Estamos aí. aí em várias opções aí para você acompanhar. Você que tem só o áudio, pode acompanhar também nos outros canais aí que nós partilhamos. Shalom. Shalom, Deus abençoe.